Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Beleza? Pessoal, observa aqui, ó, tá? Eu montei as minhas caixas debaixo de árvores, né? Como vocês estão vendo aí, mas eu montei de tal maneira que bata sol pelo menos uma vez por dia, uma média de 4 horas, tá? Tenho aqui 3 caixas, aqui também bate sol, tá? Lá, ó, batendo sol também. E na terceira caixa também batendo sol, embora seja debaixo de árvores, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Por quê? Né? Por que nós temos que ter cuidado a esse respeito, pessoal? Porque por que nós usamos o sol? Para que serve o sol no sistema de criação de peixe em caixa d'água? Meus amigos, é o seguinte, tá? O sol, ele é bactericida, tá? Ele ajuda, tá, no crescimento dos peixes. Assim como ele forma em nosso organismo a vitamina D, né? Nos peixes não é diferente, tá bom? Então é importante que quando você vai montar o seu sistema, você coloque aí numa região que bata sol pelo menos uma vez por dia, uma média de 4 horas por dia. Porque isso, pessoal, vai evitar doenças, tá certo? E nesse vídeo, nós vamos estar falando a vocês a respeito de 3 tipos de doenças que acontecem nos olhos dos peixes, tá? Nos olhos. E a pergunta nossa veio de Ronaldo de Vaga. Olá, Ronaldo! Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Pessoal, a pergunta do Ronaldo é o seguinte. Walter, algumas tilápias do meu sistema estão com os olhos embugalhados. O que pode ser? Tem tratamento? Então tá ok, pessoal, tá? Vamos aqui então estar falando a respeito então de 3 tipos de doenças que acontecem nos peixes, pode acontecer nos peixes, mas também nós estaremos aí também apresentando o tratamento, tá certo? Então, a primeira, tá? Uma delas nós chamamos de olhos embaraçados, tá? Quando é que os seus peixes estão com olhos embaraçados, tá? Primeiramente, ele é causado pelos trematodos, também pelos protozoários, tá? Bactérias e fungos, tá? Essa doença aí dos olhos embaraçados. Além, como que você sabe se o seu peixe tem essa doença? Tem essa doença quando você percebe a presença de limo nebuloso, tá? Cobrindo apenas os olhos. Então, um limo nebuloso cobrindo apenas os olhos, ele está com essa doença de olhos embaraçados, causado pelos trematodos, protozoários, bactérias e até fungos. Só que além dele apresentar aí esse limo nebuloso, ainda tem outros sintomas, tá? Como falta de apetite, tá? Respiração ofegante e inchaço nas brânquias, tá bom? Isso aí é muito importante você ficar sabendo, tá bom? Então apresentamos para vocês aí a primeira doença. Agora a outra é o seguinte, é a doença dos olhos inchados, tá? Essa doença dos olhos inchados, pessoal, elas se mostram como os olhos se tivessem saltados, entendeu? Os olhos tivessem saltados dos peixes, tá? E também ela é causada por bactérias, tá bom? Fungos, tá? E outros tipos também de vermes, tá? Bactérias, fungos e vermes. E você também vai observar, nessa doença dos olhos saltados, você vai observar também que a barriga fica inchada e as nadadeiras também se ficam ruídas, tá certo? Isso aí é muito importante você ficar sabendo. Temos então a terceira doença que acomete os olhos dos peixes, tá? E essa doença, terceira doença,
são vasinhos sanguíneos dilatados ao redor dos olhos, tá? E na base das nadadeiras, tá? Então, olha, olhinhos são vasinhos sanguíneos saltados ao redor dos olhos, tá? Então, pessoal, isso é uma septicemia, tá? Uma infecção muito grave nos peixes, tá? E além delas terem os vasinhos, tá, saltados aí ao redor dos olhos, elas também vão ter as nadadeiras, tá, ruídas, tá? E elas vão se apresentar também desbotadas, tá bom? Então apresentamos para vocês aí as 3 doenças aí que podem acometer os olhos dos peixes, beleza? E agora qual é o tratamento? Pessoal, essas doenças dos olhos é meio difícil de ser tratada, principalmente a septicemia, tá? E é um caso bem grave mesmo. Então, pessoal, como vocês sabem, eu uso sal, tá? O sal grosso, tá? Para combater as doenças. Na realidade, o sal grosso e o sal fino, né? Eles têm a mesma quantidade de iodo, tá? Só que o sal grosso, ele possui mais nutriente. Então, olha, se você for fazer prevenção das doenças no seu sistema, você põe 1 grama de sal por litro, tá certo? Mas se for constatado uma doença como essas que eu acabei de citar para vocês, aqui, você vai colocar 3 gramas de sal por litro. Só que você não vai colocar, tá, todas as 3 gramas de uma vez só, tá? E quando você for colocar o sal, não coloque na caixa, tá? Você vai colocar no decantador ou no sistema de filtragem. Eu costumo colocar no meio, né? No filtro do meio aqui que eu costumo colocar o sal. Então, como é que você vai fazer? Você vai colocar 1 grama de sal por litro, tá? Hoje você põe 1 grama, põe 1 quilo, no caso meu de 1000 litros, né? Amanhã mais 1 quilo, depois da manhã outro, o último, né? A última grama, para completar 3 gramas de sal por litro. Depois que você completou, presta bem atenção, o sistema de maneira completa de sal, por exemplo, colocou 3 gramas de sal por litro, de 4 a 7 dias, todo o seu sistema vai ser tratado. Mas quando for colocar o sal, você conta a água da caixa, por exemplo, do balde onde vai a bomba, dos decantadores e dos canos. E aí você coloca a quantidade correta de sal. Que se não colocar, pessoal, é como um antibiótico. Se não colocar ou não tomar a quantidade certa, no horário certo, né, não vai ser eficaz para combater as doenças. Mesma coisa é o sal. Precisa ser dada a quantidade certa, tá? Para poder combater as doenças. Tá certo? Espero ter dado um recado aí para vocês, que vocês tenham entendido aí a nossa explicação direitinho, tá? E isso, pessoal, que eu estou explicando para vocês, não é blá 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 não, é coisa que eu já fiz, tá? Já tive esses problemas com meus peixes e realmente eles foram tratados e sarados e ficaram bem. Agora, se você tiver plantas aquaponia, né, intercalado na caixa, aí você não pode fazer isso, tá? Porque a planta ela suporta até 0,7 gramas de sal por litro, tá certo? Ela não vai suportar. Então o que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, tá? Você vai ter que fazer um banho de sal grosso, tá? Então, não esqueça. Um grande abraço para vocês, tá? Eu tenho um vídeo aí, tá, ensinando como fazer banho de sal grosso quando você tem aquaponia intercalada no seu sistema. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, beleza?